Eu participei com as minhas alunas do programa The Wall, do Domingão do Hulk. Mas, para contar isso para vocês, eu preciso voltar alguns anos para vocês entenderem como é que tudo isso aconteceu. Eu sempre começo a minha fala falando sobre o Ubuntu e pedindo a bênção aos meus mais velhos. Se vocês pensarem na família de vocês, principalmente nas famílias negras, a gente pensa que muitas pessoas mais velhas das nossas famílias abriram portas para a gente que muitas dessas portas eles mesmos não puderam passar. Mas eles mesmo assim abrem essas portas para que a gente possa passar por elas e mais longe do que eles puderam ir. E aí que a gente também abra novas portas para que as próximas gerações possam ir mais longe também. Então eu peço sempre a bênção, né? Meu avô Armando, meu avô Florindo, minha avó Marquedes, minha avó Maria, e peço a bênção a todos, porque o que eu estou contando aqui para vocês hoje, eu estar nesse lugar hoje, é porque com certeza eles abriram muitas portas para mim e para toda a minha família. Então, gente, falando sobre o Ubuntu e voltando um pouquinho no tempo, eu preciso contar para vocês sobre o meu encontro com a educação antirracista. Isso aconteceu em 2015, quando eu chego na escola e me deparo com os meus alunos e vejo todas as violências raciais que os meus alunos negros viviam dentro da escola pública. Eu fui aluna de escola pública também, então eu via eles como um espelho. Eu via eles vivendo coisas que eu vivi. E isso me provocou a fazer algum movimento dentro da escola para que a gente conseguisse mudar alguma coisa. Então, eu fiz o primeiro questionamento, que era: como eu vou oferecer para os meus alunos uma educação antirracista a qual eu não tive acesso? Eu não tive na escola, eu não tive na graduação, na minha formação como professora. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca isso em prática? Como é que a gente coloca isso na sala de aula? E foi então que eu entendi que eu ia precisar aprender junto com as minhas alunas. Eu ia precisar me colocar no lugar de aprendiz. E desse movimento todo saiu o Empoderadas IG. É um grupo, né, que visa empoderar jovens de escolas públicas através dessa educação antirracista. Então a gente estuda muito, a gente visita outras escolas, principalmente públicas, mas também privadas, e a gente compartilha com outros jovens, com outros professores, um pouco do que a gente aprendeu. Nessa nossa trajetória, em 2019, a gente é retirado da escola. Racismo é complicado, né, gente, da gente dialogar. Mas, enfim, vamos seguir. Na força do ódio, eu me inscrevo para o mestrado e passo. Então, eu entro com as minhas alunas no mestrado, a gente faz uma mudança de nível do mestrado para o doutorado e a gente pesquisa essas práticas pedagógicas em educação antirracista. Então, um pouco do que a gente aprendeu, para eu resumir muito para vocês, é que a educação antirracista, ela não se trata de falar somente sobre racismo. Ela se trata da gente levar para a sala de aula narrativas, histórias sobre os povos negros, povos indígenas, que o racismo impede de que cheguem lá. Então, a educação antirracista se trata da gente mudar essa perspectiva, da gente contar outras versões da história. E foi um pouco do que eu aprendi dentro da academia junto com as minhas alunas. E aí eu vou contar uma historinha para vocês, tá bom? Então, assim, venham comigo, por favor, tá? Era uma vez a escola. Um lugar plural, que assim era feito para todo mundo aprender, para todo mundo chegar lá e ficar bem. Um dia, a história do negro e do indígena chegando na escola, caminhando bem felizes, eis que a colonialidade para na porta da escola, cruza os braços ali que nem um porteiro e ó, não. A partir de hoje está proibido entrar aqui a história do negro e a história do indígena. Gente, toda a história tem uma fofoqueira, né? Eis que chega nos ouvidos da decolonialidade o que estava acontecendo. E a decolonialidade ficou revoltada. Ela falou: que absurdo! Vocês viram o que está acontecendo? Vocês viram o que a colonialidade está fazendo? Gente, o que vocês estão sentados? Não pode, ela não pode fazer isso. E aí, a decolonialidade começou a denunciar o que estava acontecendo. E essa denúncia chega, então, nos ouvidos da educação antirracista. Ela era mionzinha, pequenininha, bonitinha, mas ela tinha um superpoder. Cada pessoa que entendia a denúncia da decolonialidade se juntava à luta dela, deixava ela mais forte. E ela ia crescendo, crescendo, crescendo. E ela foi para o embate. Foi lá enfrentar, né, a colonialidade. E ela venceu. Eis que, finalmente, ela pôde levar para dentro da sala de aula a história dos negros e a história dos indígenas, um lugar onde elas sempre deveriam estar. É uma brincadeirinha? É uma historinha narrada como se eu estivesse falando com crianças? É, mas
Parem para pensar na educação de vocês. Como é que é a educação que a gente tem? É uma educação que exalta a brancura, que exalta a história do colonizador, né? Que exalta os heróis brancos, os inventores brancos, né? A gente tem um ideal de beleza branca também que a gente aprende na escola. E aí tem alguns professores, quando eu vou nas formações, que eles dizem assim: ah, Lu, mas eu não vejo cores. Eu não vejo cores. Meus alunos são todos iguais, nós somos todos iguais. E eu digo: será? Se nós somos todos iguais, então por que, na escola, nos currículos, a história do colonizador está aqui e a história dos negros indígenas está aqui? Quando ela está? Que igualdade é essa? Se no currículo a gente já mostra que as histórias têm importâncias diferentes dentro da escola. E isso, gente, nos afeta. Isso afeta quem a gente se torna como pessoa, isso afeta quem a gente se torna como profissional. E aí eu venho aqui falar com vocês um pouquinho sobre a saúde da população negra. Porque a saúde da população negra, resumindo muito, ela trata sobre isso. Ela trata sobre a gente humanizar povos que historicamente são desumanizados. A gente viveu mais tempo de escravização no Brasil do que de liberdade. E isso não tem como não refletir na gente. Não tem como refletir no nosso dia a dia, nas nossas relações e, muitas vezes, no nosso atendimento. Eu tenho um tio, meu querido tio Ramão, um dia ele foi para o hospital com muita dor, passando muito mal. E quando ele chega, né, num posto de saúde, o primeiro diagnóstico que já deram é que ele estava tendo uma overdose de cocaína. E a minha tia brigou por ele, disse que não, que eles eram casados há muitos anos e que não era uma overdose de cocaína. E o médico bateu o pé que era uma overdose de cocaína. Só numa troca de plantão, o meu tio, outro médico olhou meu tio e viu que ele estava, na verdade, tendo um AVC. A gente perdeu meu tio. E quantos tios, quantos pais, quantos filhos, quantas mães também se perdem nesse diagnóstico preconceituoso? Porque será que se o meu tio fosse uma pessoa de pele clara, loirinho, de olhos azuis, e chegasse passando muito mal, a primeira coisa que o médico ia pensar é que ele estava tendo uma overdose de cocaína? Não sabemos. Mas a gente sabe que as pessoas negras são as menos tocadas pelos médicos. A gente sabe que muitas pessoas negras têm feito um movimento de procurar psicólogos negros porque eles cansam de tentar convencer o seu psicólogo de que o que ele viveu é racismo. A gente sabe que as mulheres negras são as que mais vivem, mais sofrem violência obstétrica. Isso tem que mudar. E por isso que eu trago a educação antirracista para vocês. Porque a educação antirracista, desde lá de pequeninhos, a gente começa a ver outras perspectivas. A gente começa a romper com os nossos preconceitos. A gente começa a entender pessoas negras, pessoas indígenas, como pessoas dignas de admiração, dignas de cuidado, dignas de respeito. E isso é muito importante. Eu criei um projeto que se chama Afrofit Projeto, que é um projeto voltado para a saúde da população negra. Então, é um grupo só para pessoas negras mesmo, onde a gente faz ginástica, treinamento funcional, ginástica com peso do corpo, e a maioria dos meus alunos que chega ali diz que ou não fazia exercício, ou saiu dos lugares onde estava porque sofreu violências raciais nesses espaços. Então, a gente também tem que parar para pensar o quanto as pessoas negras será que negligenciam também a sua saúde para evitar viver essas violências num consultório, numa academia, né? num espaço de fisioterapia. A gente precisa pensar sobre isso. E a educação antirracista pode ser o nosso caminho. Né? Eu fico convidando vocês, então, a pensar sobre o que vocês acham, como é que foi a educação de vocês? Vocês já tiveram acesso à educação antirracista? Já buscaram essa educação antirracista? Porque ela não é só para a escola. Ela é para a nossa vida. Ninguém quer estar no lugar da pessoa que oprime. A gente não quer ser a pessoa racista, a gente não quer ser a pessoa transfóbica, a gente não quer ser a pessoa homofóbica, mas a nossa sociedade é. Se a gente não é educado para não ser, a gente não tem como ser imune. Então, a gente precisa, sim, de uma educação antirracista que nos mostre o valor e a beleza da diversidade, que nos mostre a riqueza das pessoas diferentes convivendo, se respeitando. A gente precisa trabalhar a empatia, e a educação antirracista ela pode ser um caminho para isso. Então, eu finalizo a minha fala deixando um último convite para vocês, que vocês possam ser
o profissional que vai tratar, que vai cuidar de maneira humanizada de pessoas que são desumanizadas diariamente. Que vocês possam ser o profissional que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Que vocês possam ser o profissional que vai cuidar de uma população que, no Brasil e no mundo, infelizmente, é desumanizada historicamente. Venham fazer a diferença comigo? Obrigada.